Sabe que eu já passei na frente de muitos lugares que ofereciam meu serviço, mas quando eu entrei nesses lugares, sabe quando você sente e fala, não, não fecha, não manda mensagem, não fecha contrato, e você vai lá e fecha? Pois é. O que acontece? Eu, em particular, sinto muito essa parte de energia do lugar, do ambiente, energia da pessoa. Então, em poucos segundos ou sem conversar, você já consegue sentir algumas coisas. Para quem não tem esse, sei lá, esse sexto, sétimo sentido aí, tem alguns outros sinais que eu não vou saber te falar, porque eu, assim, realmente eu sinto. Mas tem pessoas que ensinam sobre a linguagem não verbal, que é basicamente como uma pessoa se posiciona, como ela posiciona as mãos, tal, tal, enfim. Tem todo um estudo sobre isso. Vocês sabem que eu faço vídeos mais autênticos, que eu converso com vocês, né, de forma mais autêntica, mas aonde eu quero chegar com isso? Você, eu sempre tive algo dentro de mim falando sobre assim, ó. Você consegue, você já sabe isso. Você não precisa de tal pessoa para te validar para você fazer isso. Inclusive, uma amiga falou sobre isso esse tempo. E eu estou trazendo isso nesse vídeo para você confiar mais em você. Por quê? Eu acabei de falar, né, com uma pessoa que falou, Caio, eu vi seus vídeos lá, legal e tal. É, Uma das pessoas que veio, né, falar comigo, e uma chamou muita atenção, que ela falou assim, eu fiz um curso bem famoso aí no mercado, que chama-se tal. Não posso falar aqui, né? Cada um com seus problemas. E aí o que acontece? Eu senti mais confiança em você. E eu nunca imaginei, né, que eu ouviria isso. Não foi a primeira vez, eu confesso que alguns anos atrás, sempre, sabe, eu sempre venho ouvindo de vez em quando isso, quando eu abria vagas, né, para mentoria, até para quem fez, né, a mentoria. O que acontece? Eu quero deixar algo muito bem claro. Você não compara um curso com uma mentoria individual. Uma mentoria individual com esses caras, você vai. Com esses caras que são os players, são os maiores, né, do mercado. E falando de fama, não estou falando de capacitação. E essa é uma dica que eu dou para você. Não confunda essa fama com a capacidade da pessoa em executar tal parte técnica do negócio. Tendo isso em mente, você vai entender que as pessoas, isso eu afirmo para você, com assim, você pode ter certeza, com êxito, estou afirmando com a vivência. As mentes mais brilhantes não estão na internet. Algumas mentes brilhantes estão, mas a maioria das mentes brilhantes, sua grande porcentagem, muito mais de 90%, muito mais, elas estão nos bastidores, elas não estão fazendo lançamento, não estão vendendo curso, e você vai ver que existem pessoas inteligentíssimas, muito capazes, mas a maioria delas não estão. Já vou te provar. Engraçado é que todo vídeo eu falo isso, né? Logo eu vou provar, logo eu vou lhe explicar, mas é a real. As pessoas que estão exatamente nesse mundo executando as coisas, talvez estejam com uma cara de cansado igual eu estou hoje, que agora são 7 horas, a minha família está esperando eu para jantar, e eu ainda tenho que tomar um banho, que eu cheguei agora do trabalho. Cara, com que você trabalha? Tem uma agência de tráfego pago desde 2020. Sempre estou falando isso para vocês. Aliás, se você quer contratar uma agência que entenda não só de tráfego, mas da estratégia de branding por trás, ou seja, de resultado, é só contratar a Nível. Um método único. Eu vou deixar aqui o nosso site, você lê lá, tem um contato direto para falar comigo, não tem ponte, é comigo, certo? Beleza. A maioria dessas pessoas, elas estão 100% sem executar aquilo que ela vende. Existem algumas exceções e você não pode confundir. Existem pessoas que cresceram vendendo um conhecimento, perfeito.
Mas é um conhecimento, aí ela te explica como que ela fez esse ecossistema. E isso é honesto, justo e fantástico. Fantástico, porque a escala disso é muito grande. Agora, existem pessoas vendendo curso de tráfego pago, sendo que ela foi ou gestora de tráfego pago há 10 anos atrás. Ela não executa mais nenhum quesito, nem para negócio local, nem para e-commerce, nem para lançamento. PLR e tal, enfim. E essas pessoas, eu te dou uma grande dica de não confie nessas pessoas. Por quê? Ainda não é o cúmulo ainda, tá? Eu vou, antes de falar o não confie, eu vou baixar um pouco mais o nível ainda. Pessoas que, sei lá, leram um livro aqui, sei lá, um livro, esse é a Bíblia, mas enfim. Leram um livro e estão ensinando algo que nunca fizeram e leram, porque o curso que ela comprou falou, lê um livro, pega o meu conhecimento, mesmo que você não execute e venda ele. Eu não sei você, mas isso para mim não é certo, não é honesto. E a maioria das pessoas compra. Porque o discurso dela, segundo esses outros mentores, é falar com a grande massa. Entende? Então, basicamente, você está vendendo uma forma de como ir para a Lua, sendo que você nunca foi na Lua. Ah, mas eu ouvi falar, mas eu tenho um manual, mas você já foi? Não. Então, assim, tem gente que confia, beleza, tem gente que não confia, eu não confio. Então, é por isso que eu não acho uma forma certa, honesta de fazer. Vai chegar um momento que talvez eu vou parar de vender a questão de conquiste cliente no tráfego pago fazendo isso. Olha, eu vou te falar bem a real. O que eu falo para os meus mentorados hoje é exatamente o que eu executo. Ponto. Não tem mais o que conversar, não tem mais o que inventar a roda. Eu executo aquilo que eu estou vendendo. Se eu um dia parar de fazer tráfego pago, começar a fazer igual eu já estou fazendo, uma agência de lançamentos, lançando uma outra pessoa, inclusive, se eu chegar a parar de fazer essa parte, eu vou avisar você. Falar, olha, eu não executo mais o tráfego pago, mas eu vou te ensinar a fazer isso, que é o que eu estou fazendo hoje, estou tendo sucesso hoje. Então, para ficar claro, estou desde 2020 no mercado. Desde então, eu sempre estudei sobre lançamentos. E depois, quando eu vi que esses lançamentos tinha uma parte diabólica por trás disso daí, e não é algo para falar aqui, nesse vídeo, que é um assunto mais complexo. Não, acho que eu vou falar sim. Eu vou falar. No final do vídeo eu falo sobre isso, tá? Eu fui entendendo isso daí e aí eu comecei a sair dessa bolha do marketing digital no final agora de 2024. Comecei a entender um pouco mais sobre essas coisas. Comprei o último curso, né, de lançamento, entendi, vi que o método era o mesmo de 2020. Comprei da mesma pessoa, do mesmo mentor, só que eu não fiz mentoria individual, comprei curso. Beleza, fiz isso, entendi esse lado obscuro por trás, e aí eu saí de cena e falei, eu vou sair dessa bolha urgente. E foi onde eu encontrei as novas pessoas que eu estou hoje. E eu não me sinto em uma bolha, muito pelo contrário, eu me sinto livre, totalmente livre. Entende? Então eu acompanho se eu quiser, eu compro se eu quiser, eu vou estar se eu quiser. É diferente dos outros que ele. Aí agora eu vou te falar sobre a parte, né, do lançamento. Existem pessoas que vão discordar disso que eu vou falar, porque talvez não sofreram e não. Tipo, né, cada um é cada um. Tem pessoas que não sofreram a pressão que eu sofri para comprar algo que eu não tinha grana. Então você tem que comprar, porque senão você vai ser um fudido na vida. Você vai ser tipo, você não vai conseguir, sei lá, né, pagar suas contas, viver os seus sonhos, e você tem que comprar. Então, assim, ó, os gatilhos mentais usados,
a copy, né, usada, era assim, eu não sou contra copy ou gatilho mental. Só que eu nunca me liguei de que era a mesma coisa em todos os lançamentos. Era o mesmo senso. E eu sempre achei que a minha ansiedade veio pelo término de uma sociedade. E na verdade eu descobri que ela veio por uma ânsia gigantesca de fazer um movimento gigantesco financeiro para comprar algo que naquela época era gigantesco, né, o valor, né, para mim. Não estou falando de R$ 1.000, não, tá? Não estou falando de 1.000, 2.000, 3.000 reais, não, tá? Estou falando de coisa mais alta. Para comprar algo, porque se eu não comprasse, tipo, ou seja, eu desenvolvi uma crise de pânico e depois uma depressão leve, mas foi depressão. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque muitas pessoas que eu converso hoje, inclusive eu tenho, né, um cliente que eu vou lá e converso com as vendedoras sempre, e a maioria fala, não, eu tomo terno preto, eu tomo isso, tipo, tá comum, tá normal, tá normal. Aí eu comecei a analisar, é pela pressão gerada, pela falta de senso, pela talvez falta de valorização, pela falta de humanidade e você tem que ter empatia com as pessoas na hora de comprar. Mas eu vou te falar uma coisa, cara. Eu trabalhei em uma das maiores, eu acho que a maior agência de lançamento do país quando eu comecei lá como lançador. E eu estou falando isso com propriedade, não estou falando isso com uma visão de fora, não, eu passei isso. Eu sei exatamente o que essas pessoas fazem e o foco é 100% o dinheiro. Não tem conversa, não tem outra coisa, 100% o dinheiro. E nesse novo mundo que eu estou, o foco não é 100% o dinheiro, mas também é o dinheiro, mas não é 100%, é também, entende? Eu tenho meus sonhos, tenho as minhas coisas, eu convido você a sair dessa bolha. Para de seguir essa galera aí, pelo amor de Deus, porque senão você vai pirar, porque, pô, você compra lá o negócio, aí para comprar no meio do lançamento ele coloca os cases das pessoas que você esquece que é 0,5% que conseguiu fazer aquilo. Você imagina 0,5% ou 1% que seja, que conseguiu fazer, sei lá, 100 mil em 7 dias. É totalmente possível. Eu participei de lançamentos assim, nós lançamos assim. Só que é a minoria. Agora, para esse novo mundo que eu estou, não é a minoria. Já vai aumentar um pouco para 30% das pessoas. Por quê? O discurso ele é real e ele é feito de uma forma sincera. E não sincera do jeito que o pessoal fala. Esse vídeo é um alerta para você. E eu vou voltar naquilo que eu falei lá no início. Confie mais em você. Confie mais no contexto que você cria, confie mais nos seus argumentos, confie mais no seu sexto sentido e analise mais essas coisas para você não ser enganado. Esse vídeo é um alerta e é isso. Se você quer um mentor que vive do que fala, eu vou deixar o link aqui da minha mentoria individual, que por tempo limitadíssimo eu estou abrindo ela para pouquíssimas vagas. Ponto final. Se você quiser, o link está aqui. Obrigado por mais um vídeo. Abra os seus olhos. Por quê? Crise de pânico, depressão, vem pelo, né, cotidiano. Vamos lá, usar uma lógica. E você passa mais ou menos 20, 30% do seu tempo hoje no celular se comparando com as outras pessoas, diretamente ou indiretamente. Não faça isso. Você vai estar acabando com a sua vida. Agora eu vou lá, que o pessoal tá me chamando. Vai ter mais gente.